Boa tarde a todas e todos. É com muita alegria que iniciamos agora o evento do Dia Mundial do Habitat, celebrado todo ano na primeira segunda-feira do mês de outubro e organizado pelo ONU Habitat, que é o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos. Neste ano, o nosso lema é acelerar a ação urbana para um mundo livre de carbono. O evento se insere na programação do Palco Central do Circuito Urbano 2021, que é a iniciativa do ONU Habitat para apoiar eventos em todo o Brasil em celebração ao Outubro Urbano. Vocês devem ter percebido que a crise climática tem ganhado cada vez mais espaço nos noticiários. Tem sido cada vez mais frequente a ocorrência de desastres como enchentes, tempestades, secas extremas, queimadas e aumento da temperatura. Até tempestade de areia e terra a gente tem visto recentemente. Vocês devem ter notado também que esses problemas têm ocorrido muitas vezes nas cidades, com impacto direto na vida cotidiana das pessoas, na sua segurança, no bem-estar, na saúde, entre muitos outros fatores. Portanto, é nas cidades onde vive a maioria da população do nosso país que nós temos uma frente importante de atuação para conter a mudança do clima, reduzindo a emissão do carbono na atmosfera, promovendo a adaptação aos efeitos e a mitigação dos problemas relacionados a essa nova condição. Assim, a gente espera que esse encontro possa servir de estímulo, de inspiração, para que cada um de nós, no seu campo de atuação, na sua cidade, possa se engajar nesse desafio. Meu nome é Alex Rosa, sou coordenador de programas do ONU Habitat Brasil, estou em Maceió, Alagoas, e com a responsabilidade enorme de fazer a mediação desse evento. Eu vou fazer aqui a minha autodescrição. Eu sou um homem branco, de óculos, cabelos pretos, barba grisalha, estou usando uma camisa azul e ao fundo tem uma parede branca com um quadro. Para começar, nós vamos exibir um vídeo breve da diretora executiva do ONU Habitat, a Maimouna Sharif, preparado especialmente para o dia de hoje. Vamos lá. The climate crisis is widely recognized as the #1 threat facing the world today. And it is our cities and towns which are responsible for much of the climate change, which is resulting in devastating floods, droughts, and violent storms. In fact, cities and towns produce around 70% of the main greenhouse gases. Unless we take urgent action, the greenhouse gases produced by ever-expanding urban centers will continue to push global air temperatures higher. This is why the theme of this year's World Habitat Day on Monday, 4th October is Accelerating Urban Action for a Carbon-Free World. World Habitat Day provides an international opportunity to raise awareness and push for immediate action through events, discussions, and campaigns. And this year, in the run-up to the International Climate Change Summit COP26, we need immediate action in developing and implementing zero-carbon plans. The recovery from COVID-19 pandemic is an opportunity for the world's cities to put climate action on top of their agenda. This is a chance to change how we generate our power, construct our buildings, heat, cool, and light up our offices and homes, and travel around from home to work. We need clean, resource-efficient energy to replace fossil fuels. We need energy-efficient infrastructure to encourage walking and cycling. And we need well-planned and well-managed compact cities that allow for non-motorized transport to reduce energy consumption from cooling and heating, so the natural and built environment come together in greater harmony. Cities are the incubators of innovation and new technology. We must harness this strength for better climate change solutions. Climate action will differ from city to city, but we must make sure the green transition benefits everyone, especially the most vulnerable
and create new jobs. The only way forward is for everyone to work together to ensure that our climate goals are met through implementation of the new urban agenda to achieve the Sustainable Development Goals. Bom, gente, no evento de hoje teremos a participação de profissionais do setor público, de organizações internacionais e de redes colaborativas que juntos vão compartilhar suas experiências e os conhecimentos sobre cidades sustentáveis, emissões de carbono, mudanças climáticas, além de estratégias para garantir o alcance da neutralidade de carbono nas cidades. Vejam só o tamanho do nosso desafio aqui. Então, estarão com a gente aqui o Alain Grimard, a Bruna Cerqueira, a Kelly Fernandes, a Edna França e o Ilan Kupperstein. Aproveito também para comunicar que esse evento conta com a facilitação gráfica da Ale Mateu, que vai transformar o nosso evento em arte. Portanto, fiquem atentos, que nós vamos compartilhar o resultado ao final do evento como um resumo visual dessa nossa conversa, dessas nossas conversas aqui. Além disso, este e demais eventos do Palco Central contarão com acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva por meio da legendagem humana, que vocês podem ver aqui na parte inferior da tela. Gostaríamos, então, de convidar para a fala de boas-vindas o Alain Grimard. Alain, está por aí? Seja bem-vindo. Obrigado. Alain é oficial sênior internacional do ONU Habitat para o Brasil e Cone Sul. Ele é mestre em economia pela Universidade de Laval, em Quebec. Trabalhou como oficial sênior de assentamentos humanos na sede da agência em Nairobi e antes do ONU Habitat, trabalhou por 20 anos em outras agências da ONU, no Caribe e na África. Alain, por favor, o espaço é seu. Obrigado, Alex. Bom dia para todas e todos. Vou descrever-me. Sou um homem de pele branca, tenho barba, usando um terno preto e blusa branca. Então, saudações especiais para os colegas que participem comigo deste evento, né? Senhora Bruna Cerqueira, da Embaixada do Reino Unido, a senhora Kelly Fernandes, de GIZ, a secretária da Prefeitura de Salvador, na França, e cumprimentos também a Ilan Kupperstein, de C40. Tenho o prazer de participar esta tarde deste evento marcando o Dia Mundial do Habitat para o ano 2021, que tem como objetivo esse ano de acelerar a ação urbana para um mundo livre de carbono. O ONU Habitat é uma das dezenas de agências que se originam das Nações Unidas. Acredito que cada uma das agências, independente do seu mandato, pode facilmente encontrar uma razão para se envolver no debate e na ação para combater a mudança climática. No caso do ONU Habitat, é evidente que estamos concentrando nossos esforços no papel que a habitação e a cidade podem desempenhar. O ONU Habitat tem atuado para destacar o papel central da urbanização sustentável nesse esforço mundial. Um dos principais objetivos das Nações Unidas em 2021 é fortalecer a ação climática através da construção de uma coalizão global para a neutralidade de carbono, adaptação e resiliência climática, a fim de limitar o aumento da temperatura global do planeta. Como declarado anteriormente pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, a luta contra a mudança climática será ganha ou perdida na cidade. O futuro do planeta depende das ações de nossos residentes urbanos. A concentração do crescimento econômico e da população nas cidades torna contribuintes
chave para a mudança climática. Com uma taxa de urbanização de mais de 80% em mais de 5.000 cidades em todo o país, é claro, no caso do Brasil, que a luta será ganha através das cidades. Gosto de mencionar, porque acredito ser verdade, que, embora a adoção dos ODS estabelecidos pela ONU seja o resultado de negociações e acordos entre países, em última instância, a ação e os resultados tangíveis recaem sobre a ação das cidades. Há estudos que mostram em algum país que até 70% das ações em favor dos ODS são originárias ou passam pela cidade. E, embora estejamos falando dos ODS em geral, acredito que a mesma porcentagem pode ser aplicada quando se trata do tema da luta contra a mudança climática. O papel da cidade é crucial. Como mencionado hoje mesmo, na ocasião do Dia Mundial do Habitat, de novo para o secretário-geral da ONU, o senhor Guterres, a liderança das cidades na utilização de materiais verdes e na construção de edifícios eficientes e resilientes é necessário, usando energia renovável e é essencial para atingir emissões net zero. Os benefícios são enormes: menos poluição e risco climático, mais empregos e melhor saúde e bem-estar. O tema do transporte também, o transporte em geral, gera aproximadamente 1/5 das emissões de dióxido de carbono. A maior proveniente do transporte rodoviário, incluindo viagem de carro dentro da cidade. Há uma necessidade urgente de um foco em transporte público seguro, acessível, econômico e de baixo carbono, bem como modelos integrados, incluindo instalação para caminhadas e ciclismo. O planejamento das cidades compactas com boa infraestrutura de trânsito é fundamental para reduzir os gases de efeito estufa e emissões. E gosto também dessa fala, como disse o ex-prefeito de Bogotá, Enrique Peñalosa, um país ou também uma cidade desenvolvida ou prospera não é um lugar onde as pessoas pobres têm carros, mas onde os ricos utilizam transporte públicos. Repito, porque é importante. A luta contra as mudanças climáticas, que representa a maior ameaça ao desenvolvimento sustentável, será ganha ou perdida na cidade. A forma como projetamos geração de energia, transporte e edifícios nas cidades, como projetamos as próprias cidades, será decisiva para entrar no caminho para alcançar o Acordo de Paris sobre mudanças climáticas e também os famosos ODS. As cidades estão na linha da frente das coisas e do impacto das mudanças climáticas e devem também estar no centro da ação climática. O futuro do planeta depende da ação coletiva dos atores urbanos, incluindo governos, academia, sociedade civil e também setor privado para atingir as metas climáticas e da transição para a descarbonização. É necessário inspirar a ação climática local com base em evidências científicas e definir compromissos e planos de ação em diferentes níveis. Os governos locais devem tomar medidas ambiciosas para atingirem a neutralidade de carbono e se tornarem resilientes ao clima ao mesmo tempo em que precisam ser socialmente justas para viver, trabalhar e se divertir. Lembro a todos que, com seu mandato, o ONU Habitat trabalha com a promoção do desenvolvimento urbano sustentável, inclusive realizando cooperação técnica para apoiar os governos locais, estaduais, nacionais e outros atores como política e planos de mitigação e resiliência urbana no meio urbano. Com o circuito urbano,
que tem sido organizado todos os meses de outubro nos últimos 3 anos. Desejos a todos e todas vocês um Dia Mundial de Habitat cheio de eventos formativos e mobilizadores. Obrigado. Muito obrigado, Alan. Sempre muito bom te ouvir as mensagens que você traz para a gente. E a gente vai seguir aqui adiante. Bom, neste ano, o Circuito Urbano ele tem como tema central as cidades na linha de frente da ação climática, e os eventos estão organizados em torno de 4 linhas temáticas, sendo o evento de hoje integrante da linha temática Cidades Sustentáveis e Livres de Carbono.
qual os municípios podem se comprometer com o máximo grau de ambição para chegar a esse 1,5 graus global. A gente tem uma série de cidades brasileiras que já estão comprometidas com essa campanha. Então, a gente tem Salvador aqui que está na mesa conosco, que já está nessa campanha, mas também São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Fortaleza, Recife, Niterói. Enfim, a gente tem uma série de cidades e eu acho que a ideia não é aqui que a gente ganhe número, mas que a gente ganhe, de fato, muita robustez nesses compromissos e que a gente consiga ver mais e mais cidades liderando essa corrida, né? A partir dessas primeiras, essas cidades no Brasil vieram com seus compromissos para zerar emissões antes ainda do compromisso que foi feito pelo presidente Bolsonaro, antes de alguns estados que vieram a se comprometer depois. Então, as cidades têm um papel importante de vanguarda, de mostrar e de levar esse caminho. Ainda nesse objetivo de manter 1,5 graus vivo, o Reino Unido, como presidência da COP, faz algumas apostas setoriais. Então, alguns temas que o mundo precisa mover para que a gente consiga, de fato, manter essas emissões num patamar que viabilize a vida na Terra, né? Então, a gente está falando, certamente, energia, né? É o setor em que a gente tem mais emissões globais. E globalmente o carvão joga um papel importante nisso, não é alguma coisa que no contexto brasileiro é tão grave, mas no contexto brasileiro existe uma oportunidade enorme, como a Alan falou, da transição energética e da transição energética justa nas cidades. Então, as cidades têm um potencial enorme de trabalhar com energias renováveis, de estar na vanguarda, né, de solar, eólica offshore, uma série de oportunidades aí para as cidades se colocarem na vanguarda desse mercado e também aproveitarem para tornar suas próprias economias verdes nesse processo, aproveitando aí uma série de oportunidades econômicas. Uma outra grande aposta, né, do Reino Unido em termos do que a gente precisa fazer para mover, para virar esse jogo, é transportes. Então, o Reino Unido aposta em trazer, em acelerar a transição para veículos de zero emissões. E aí, eu acho que o Alan também falou disso, a gente não quer congestionamentos verdes, né? Eu acho que a ideia não é que um país rico não é um país em que todo mundo anda de carro, mas é um país em que a gente vê, de fato, uma transição em que o rico usa o transporte público também, a bicicleta, veículos de zero emissões. Eu acho que nesse sentido também, né? A gente não está falando só de carros elétricos, mas a gente está falando de um sistema de mobilidade, de um olhar coeso sobre isso no contexto brasileiro, e as cidades movem isso no Brasil, né? Planejamento de transporte é uma responsabilidade das cidades no nosso contexto. As cidades têm muito a fazer por isso. A gente deve lançar em breve uma declaração que vai estar aberta para assinaturas na COP sobre isso, sobre como que a gente chega a veículos de zero emissões até 2040, 2035, e isso vai estar aberto para cidades também, prefeitos e prefeitas que desejem fazer parte dessa agenda vão ter essa possibilidade. Segundo grande objetivo da presidência é a adaptação. Então, as mudanças do clima já estão acontecendo, a gente já está vendo os efeitos disso, então a gente está vendo os efeitos disso, né, no contexto brasileiro, na crise hídrica, a gente vê uma série de enchentes, a gente vê cidades costeiras, né, sofrendo com o aumento do nível do mar. Isso já está acontecendo e a gente precisa se adaptar. E, de novo, no contexto urbano, a infraestrutura urbana é chave para que essa adaptação aconteça no contexto brasileiro. E aí o Brasil, pelo que eu entendo, está revendo o seu Plano Nacional de Adaptação, novamente um ponto em que as cidades têm um papel muito importante nesse processo para acompanhar. Terceiro grande ponto, grande prioridade da presidência é cash, né? Como que a gente move as finanças para permitir que essa mudança aconteça. E aí tem um pedaço disso que tem a ver com o financiamento que é necessário dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento, né? Os chamados 100 bilhões que estão prometidos por meio da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que o Reino Unido está trabalhando para garantir que essa promessa seja cumprida pelos países. Então, a gente viu também na semana passada um novo relatório do Reino Unido saindo com os novos anúncios que já foram feitos esse ano a caminho da COP, e as cidades já têm trabalhado com muito desse financiamento, né? As cidades têm acessado fontes de financiamento para isso, bilateralmente com alguns países, mas também por meio do GCF, dos fundos que estão disponíveis.
Mas o importante aqui, que eu acho que é mais interessante, é movimentar os trilhões. Então, como que a lógica do sistema financeiro, a lógica dos investimentos se move nesse caminho, se move para adotar critérios de sustentabilidade por meio da taxonomia relacionada à mudança do clima, relacionada à natureza, que vai colocar essas decisões de investimento na mesa. Isso é relevante para as cidades, porque as cidades precisam construir a sua infraestrutura e usam recursos, por exemplo, de bancos de desenvolvimento para isso. Esses bancos estão movendo seus critérios para dar financiamento. Então, a cidade que se alinha, a esse processo nas suas próprias decisões de investimento também vai estar se preparando para acessar esses investimentos com maior facilidade, e alinhar os seus próprios recursos, a esses trilhões, Os municípios também têm o seu olhar de investimento, também são muito importantes nessa caminhada. O quarto e último ponto é colaboração. Então, não é possível fazer nada disso sozinho, nenhum ator vai conseguir resolver sozinho essa questão. Então, o olhar coletivo é um olhar muito importante. No contexto das cidades, eu acho que as cidades trabalham em redes, isso é muito, muito significativo, isso ajuda muito o trabalho das cidades, A gente tem aqui a C40 também conosco no papel, no painel, mostrando, o que pode mostrar o que é o trabalho de uma rede, esse olhar sobre cooperação, e globalmente, na COP26, a gente tem uma série de agendas que a gente precisa que os países trabalhem juntos para que a gente consiga avançar. E aí, certamente, isso estou falando sobre as negociações, sobre os temas que estão lá para serem decididos em Glasgow, e esses temas, para fechar o livro de regras do Acordo de Paris, a gente tem também, dentro desse contexto, o artigo 6, que vai estar olhando para mecanismos de colaboração para implementar essas metas, inclusive um novo olhar sobre um mercado de carbono global. Mas a gente também vai estar começando a olhar para o futuro dessa agenda de financiamento, que vai ter aí mais alguns anos para ser negociada. Então, eu acho que o olhar da cidade sobre isso, o olhar das cidades sobre qual é o posicionamento das cidades nesses assuntos, eu acho que nos seus próprios contextos é muito importante. Então, as cidades têm um papel formal nas negociações, então as cidades participam do processo por meio do que é a parceria de Marrakech, que é de onde vem essa agenda dos High Level Champions, dos campeões que estão com a campanha Race to Zero, Race to Resilience. Então, é importante também participar dessa decisão sobre o que é o futuro dessa parceria de Marrakech aqui na COP26. Então, acho que com isso eu vou fechar deixando 3 mensagens do que as cidades podem fazer, olhando para a COP26 e o que eu tenho a ver com isso e o que eu posso fazer para fazer parte. Eu acho que mais do que ir à COP, ir a Glasgow, o importante é estar alinhado a essa agenda global que está correndo nesse sentido. Então, número 1, eu acho que são esses compromissos voluntários, esses compromissos de baixo para cima. Você pode se juntar ao Race to Zero e ao Race to Resilience, se juntar a essas corridas para o zero e para a resiliência, e com isso alinhar o seu planejamento a esse planejamento climático para zerar suas emissões e tornar suas cidades resilientes até o meio do século, com metas intermediárias muito importantes e próximas, para 2030 também. A gente não está olhando só tão para frente, a gente precisa olhar para o agora. Número 2, olhar para suas decisões de investimento. Então, falar sobre alinhar a sua economia à economia do futuro, preparar a sua cidade para esse novo mercado. O embaixador tem uma frase que eu gosto muito, que é: todo mundo pode ficar rico sendo verde. Então, a gente não está falando aqui de um imperativo que é de uma necessidade que é simplesmente relacionado a essa necessidade global do mundo se mover, mas é uma decisão econômica que faz muito sentido. Então, preparar as suas cidades para essa transição nesses setores-chave, energia, o setor de transporte, aonde a economia da sua cidade tem uma vantagem comparativa, é muito importante olhar para isso e direcionar esse processo. E número 3, convidar as cidades a cooperarem. Então, cooperarem tanto no âmbito global, nessa parceria de Marrakech, o trabalho que os High Level Champions vêm fazendo, mas também por meio das suas redes como a C40, como o ICLEI,
como, né, o próprio ONU Habitat vem trabalhando com uma série de cidades. Então, esse trabalho em rede, em cooperação, tem ajudado muitas cidades, e também eu acho que é um convite aqui. O Reino Unido está muito aberto para essa cooperação. Assinamos recentemente um memorando de cooperação com a cidade de Salvador, que está aqui, e eu acho que é a nossa intenção seguir apoiando esse processo nas várias cidades. Queria agradecer novamente pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, e seguimos. Muito obrigado, Bruna. É sempre muito bom ouvir essa contextualização da COP26 e tudo que tem, né, o que está acontecendo em torno desse evento e das tramitações, dos compromissos todos, e o que a gente tem de desafio pela frente, principalmente os municípios, né, que são onde as coisas acontecem, né? Então, eu queria agradecer muito a sua participação e vou dar seguimento aqui, gente. Então, vou apresentar, eu queria convidar a Kelly Fernandes, que vai falar sobre mobilidade urbana sustentável e o programa Euroclima+, na América Latina. A Kelly é arquiteta urbanista, especialista em economia urbana e gestão pública. Ela é assessora técnica da Agência de Cooperação Internacional, a Agência Alemã de Cooperação Internacional, a GIZ, enquanto coordenadora local do programa Euroclima+, especificamente para a ação acelerando a mobilidade urbana sustentável em cidades brasileiras. Kelly, por favor, sinta-se à vontade, o espaço é seu. Bom, primeiro, boa tarde. Eu quero agradecer o convite ao Lex, à ONU Habitat. É um prazer estar aqui com vocês. Quero cumprimentar todo mundo que está em casa assistindo a gente, as outras pessoas que estão dividindo esse espaço comigo. Bom, como eu vou falar de mobilidade urbana, eu acho que é importante começar falando que os sistemas de mobilidade urbana, né, e quando eu falo deles, eu estou falando do transporte a pé, por bicicleta, por meio de transporte público coletivo, transporte individual, transporte de cargas, etc., é um elemento importante da estruturação dos habitats urbanos e está extremamente relacionado com a qualidade de vida dos ambientes urbanos, mas também com os impactos que a forma como nós vivemos e nos organizamos enquanto sociedade gera no meio ambiente. Aqui já foi falado que o setor de mobilidade urbana, ele é responsável por uma parte importante das emissões do setor de energia, por mais da metade. Então, a minha fala vai ser um pouco nesse sentido, mas antes eu queria falar um pouquinho do programa Euroclima+, para vocês, apresentar um pouco e também corrigir, porque eu não disse como eu sou, não me apresentei integralmente. Então, antes de prosseguir, eu sou uma mulher negra, eu estou usando uma blusa amarela com um lenço branco com florzinhas penduradas no pescoço, os óculos e o meu cabelo está na cor vermelha. Bom, prosseguindo agora, antes de aprofundar, vou falar um pouquinho do programa Euroclima+. Ele é um programa regional, ele está presente na América Latina, em 18 países, inclusive no Brasil, onde eu atuo por meio da GIZ, como assessora técnica. Ele é um programa financiado pela União Europeia, pela Direção-Geral da Cooperação Internacional do Desenvolvimento e pelo Ministério Federal Alemão de Cooperação Econômica e Desenvolvimento, BMZ. O programa ele é implementado por 7 agências de cooperação técnica, dentre elas a GIZ. E a GIZ é uma empresa federal alemã que atua em aproximadamente 120 países e apoia o governo da República Federal da Alemanha na implementação de projetos de cooperação internacional para desenvolvimento sustentável. Falando um pouco mais sobre o programa, ele tem setores de trabalho, né? Então, não trata só sobre mobilidade urbana, mas também sobre gestão da água, sobre produção resiliente de alimentos, sobre bosques, biodiversidade de ecossistemas, eficiência energética e gestão de risco. E também há linhas de ação transversais que dialogam com esses setores de atuação, que são planos e políticas, finanças climáticas, transparência, coordenação intersetorial, multinível e múltiplos interesses, ação para o empoderamento climático e gênero e grupos vulneráveis.
Tratando do componente de mobilidade urbana, além de nós, a agência francesa também é uma das implementadoras, e atualmente estão em desenvolvimento na América, que é a sigla para National Urban Mobility Plans, 7 SUMPs, que é a sigla para Sustainable Urban Mobility Plans, e 9 projetos piloto. O primeiro tem escala nacional, o segundo local, e os outros são projetos pilotos, como, por exemplo, sistemas de bicicleta compartilhada. Partindo agora da importância dos planos, do planejamento, dos projetos pilotos, é importante ressaltar um dos principais objetivos do programa Euroclima Plus, que é contribuir para o alcance das contribuições nacionalmente determinadas, que a Bruna citou. O alcance dessas contribuições, ele passa por todos os setores de atuação do programa, mas falando um pouco sobre o componente de mobilidade urbana, é importante ressaltar o papel que as áreas urbanas têm para a produção, como já foi falado aqui, de gases de efeito estufa, né? Cerca de 70%. Hoje, no Brasil, 85% da população vive em áreas urbanas, sendo que 57% dos brasileiros e brasileiras vivem em 6% das cidades. E a parcela expressiva das emissões são produzidas nessas cidades, muito por conta da queima de combustíveis fósseis. E partindo um pouco também dos desafios colocados pela pandemia do novo coronavírus, que não são só desafios que o Brasil está passando, mas inúmeros países do mundo, mas falando um pouco da América Latina, o que a gente tem percebido é um agravamento de um efeito que já ocorria antes, né? Que é uma perda de passageiros do transporte público coletivo e o aumento da taxa da motorização individual, ou seja, do uso de carros e motos para fazer deslocamentos. Isso tem um efeito direto na produção de GE, mas também de poluição atmosférica, que tem um impacto muito grande na saúde humana, né? Provocando doenças cardiovasculares, enfim, diversas, entre outras perdas para a nossa sociedade. Nesse sentido, o aumento da participação do transporte motorizado individual na matriz de deslocamentos chama atenção, mas também chama atenção algumas pesquisas que têm revelado um aumento da participação da mobilidade ativa também entre os deslocamentos realizados pela população, ou seja, o transporte a pé e o transporte por bicicleta. Aí eu queria ressaltar esses dois pontos por quê? Em primeiro lugar, porque no Brasil nós temos uma política muito importante quando a gente está fazendo qualquer tipo de conversa sobre mobilidade, que é a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é uma política de 2012, em que ela dialoga de forma direta, por exemplo, para o alcance de objetivos de redução de emissão, de poluição atmosférica, inclusive para o alcance das metas que o Brasil acordou a nível global para redução dos impactos que o setor, enfim, tem. E, nesse sentido, aqui a gente tem um momento importante de reposicionamento. E, para esse reposicionamento, é importante enfatizar a necessidade de mover esforços, sejam eles das gestões, da sociedade, esforços financeiros, para conseguir reverter um padrão que a gente constata na grande maioria, se não em toda a totalidade das cidades brasileiras, que é uma infraestrutura de mobilidade voltada para o uso do transporte motorizado individual, que induz o uso, inclusive, do transporte motorizado individual, e dar um passo para trás e cumprir o que está previsto em políticas públicas, como essa que eu citei. Nesse sentido, é necessário ampliar os investimentos, por exemplo, em mobilidade ativa, aproveitando que agora essa alternativa de mobilidade ela oferece, em condições em que a gente ainda está lutando contra o avanço da pandemia, maior segurança para a realização de deslocamentos e muitas vezes os investimentos em mobilidade ativa eles têm um valor menor e é possível ter uma grande gama de financiamentos. E os financiamentos em mobilidade ativa, eles também estão atrelados diretamente com investimentos em desenvolvimento urbano sustentável. Na medida em que uma questão importante para a gente discutir sustentabilidade, tratando da agenda de mobilidade urbana, é a questão das distâncias, né?
porque o uso do solo e a forma como nós estamos localizados no território, ela tem um impacto direto sobre o tempo que a gente vai gastar se deslocando e também quanta energia a gente vai gastar se deslocando. Outro ponto importante também, agora falando do transporte público coletivo, é pensar na expansão do sistema, para que a gente consiga que toda e qualquer pessoa da nossa cidade, independentemente da sua renda, se sinta atraída e impelida a utilizar o sistema de transporte público. E para isso são necessários ajustes de diversas ordens, aqui ressaltando a questão da melhoria da qualidade da infraestrutura, que tem um impacto indireto, por exemplo, na pontualidade do sistema, na acessibilidade ao sistema, seja ela acessibilidade universal ou acessibilidade territorial, e também a necessidade de mudanças tecnológicas no sistema de mobilidade urbana, no sentido de trazer novas tecnologias para o setor para reduzir a emissão de poluentes, que os poluentes emitidos a partir da queima do diesel têm uma gravidade adicional quando a gente está falando de doenças cardiorrespiratórias, e adotando, por exemplo, a eletrificação do sistema e outras tecnologias de motor mais atualizadas e que contribuam diretamente para a redução desses impactos. Falando sobre esses grandes acordos, hoje a gente está diante de uma situação que impõe alguns desafios. Quando a gente fala de política nacional de mobilidade urbana e fala de sustentabilidade na mobilidade urbana, eu gosto sempre de ressaltar que a gente está falando de sustentabilidade a partir do tripé social, ambiental e econômico. Então, olhar para o conjunto dessa legislação é importante, olhar para a interação da Política Nacional de Mobilidade com o Estatuto da Cidade é importante, olhar essa interação com os acordos globais, também como a década da segurança viária, os objetivos do desenvolvimento sustentável, é importante. No entanto, isso requer também que a gente repense alguns arranjos institucionais e consiga ampliar as oportunidades de diálogo entre os diferentes atores que estão nesse campo. Porque quando a gente fala de mobilidade urbana sustentável, a gente não está falando de um campo unificado, onde as pessoas estão trabalhando de forma articulada. Não, a gente está falando justamente do desafio oposto, em que a gente precisa colocar pessoas que estão tratando da pauta ambiental, tratando do transporte público coletivo, tratando da questão do desenvolvimento urbano, tratando do tema financiamento, que também é um tema-chave, todas para sentar juntas e conseguir compartilhar do mesmo objetivo e conseguir se articular em função disso. Para isso, a gente tem a necessidade de construir esses fóruns de diálogo, não só a nível nacional, mas também a nível internacional. Aí eu acho que, nesse sentido, o programa Euroclima tem um fator muito importante por atuar em vários países, de criar esses ambientes de diálogo, de troca de experiências, de como, por exemplo, o Chile está construindo o seu plano de mobilidade, entrelaçado com questões de mitigação e adaptação, como o Brasil está fazendo financiamento de projetos de mobilidade urbana sustentável para apoiar a implementação dos planos de mobilidade urbana municipais, e outras interações no campo de como construir alternativas para compartilhamento, formas de fazer transição energética do setor, porque os desafios que nós passamos aqui, nós não estamos passando sozinhos. E os países da América Latina, eles têm uma grande sinergia entre os problemas que precisam ser superados, e essa troca e esse intercâmbio é fundamental. Avançando um pouco nesse sentido, eu acho importante tangenciar a questão do financiamento, que foi uma coisa que a Bruna trouxe. Hoje a ação Acelerando a Mobilidade Urbana Sustentável, que é a ação onde hoje eu estou trabalhando e ajudando no seu desenvolvimento, ela olha muito para a questão do financiamento verde, do financiamento climático e como os projetos de mobilidade eles podem acender essas oportunidades. Nesse sentido, existe já um desafio de partida, que ainda nós estamos caminhando no sentido de construir uma forma de conseguir avaliar os custos, avaliar os benefícios associados com projetos de mobilidade urbana sustentável. E isso é importante porque hoje as externalidades
positivas e negativas, elas têm um papel importante na nossa sociedade e a ideia é que elas passem a ter um papel cada vez mais importante, que à medida que eu tenho mais impactos positivos a partir de um investimento público que eu faço, esse investimento deveria ser priorizado em relação a outros investimentos. E essa priorização é também uma forma de fazer uma grande mudança de trajetória na forma como a gente investe em infraestrutura de transporte e mobilidade no Brasil. Como eu falei, tem essa tendência de privilegiar financiamentos voltados com benefícios apenas para quem dirige, que é uma minoria da população, né? No Brasil, cerca de 75% da população escolhe se locomover usando transporte público coletivo, transporte a pé, e agora a gente vê um aumento do papel da bicicleta no transporte. Então, nesse sentido, é importante a gente conseguir mensurar o quanto que a mobilidade tem um papel importante para a redução dos gases de efeito estufa e para a mitigação de outras externalidades negativas e também para a adaptação climática, porque assim a gente consegue chegar perto de oportunidades que estão relacionadas, por exemplo, com garantir que o Acordo de Paris, como foi mencionado aqui, seja alcançado, seja implementado, a gente consiga chegar nas metas que a gente compactuou. Nesse sentido, também é importante ressaltar o quanto a mobilidade ativa muitas vezes fica para trás quando a gente está falando em ampliar investimentos em mobilidade urbana sustentável, quando existe essa percepção de que às vezes, uma percepção do campo de que essas são realmente alternativas de transporte. Então, é importante construir esses diálogos de que o sistema de mobilidade ele precisa funcionar como um todo e precisa favorecer as pessoas de ponta a ponta para que sejam atraídas para o uso do sistema. Por exemplo, atrair uma pessoa para o sistema de transporte público coletivo passa também por requalificação de calçadas, por priorização do pedestre, passa por uma sinalização adequada que garanta a segurança da vida das pessoas que estão se deslocando, a possibilidade de uma pessoa com deficiência acessar o sistema, uma mãe com uma criança e outros públicos que são tão negligenciados no processo de planejamento das cidades, porque na medida que a gente estimula um planejamento voltado para o carro, sabendo como a nossa sociedade se organiza, a gente está deixando muitas pessoas para trás. Então, fazer investimentos em transporte coletivo também é uma forma de promover, ao mesmo tempo, um ambiente urbano com mais qualidade de vida, diminuir os impactos das atividades humanas no aquecimento global, mas também de trazer maiores e melhores condições de equidade social para a gente conseguir superar também outros problemas um problema tão conhecido da sociedade brasileira, que são as desigualdades. Então, por enquanto, eu paro por aqui e agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Kelly. Super importante ouvir de você a importância da mobilidade, principalmente a mobilidade ativa, né? E também sempre relembrar, né, que muitas das soluções para esse contexto que a gente está tratando aqui, da mudança do clima, já estavam colocadas lá atrás, né? A gente já tem soluções, não precisamos inventar muita coisa, é só olhar lá para o nosso plano de mobilidade, né? O Plano Nacional de Mobilidade, como você bem citou. Então, eu queria muito agradecer a tua participação, Kelly, mais uma vez, e vou chamar aqui agora a Edna França, que vai falar sobre o Plano de Mitigação e Adaptação às Mudanças do Clima de Salvador. Ela vai falar da concepção, das diretrizes e as ações para sua efetivação. Vou falar aqui rapidamente, apresentar a Edna. A Edna é pedagoga, formada pela Universidade do Estado da Bahia, e atualmente é secretária da CECIS, Secretaria de Sustentabilidade e Resiliência da Prefeitura Municipal de Salvador. Anteriormente, ela atuou em Juazeiro, como superintendente de serviços públicos da Prefeitura e coordenadora do posto Cine Bahia. Em Salvador, a Edna também foi gerente de articulação interinstitucional, coordenadora da política para mulheres e diretora de inovação Cidade Inteligente na Prefeitura da capital. Depois da apresentação, Edna, fique à vontade, estamos aqui curiosos para te ouvir, o espaço é seu.
Obrigada, professor Alex. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Dizer do quanto estou feliz em poder estar aqui aprendendo e, de alguma forma, contribuindo para esse nosso encontro. Também cumprimentar as pessoas que acompanham virtualmente essa nossa troca de ideias. Dizer da importância do Dia Mundial do Habitat, muito importante para a gente estar trazendo ações tão relevantes, que é a questão de zero carbono, da emissão de gases de efeito estufa. E dizer que Salvador, preciso antes, né, me apresentar. Eu sou mulher de pele parda, cabelos cacheados, cor castanha com mechas loiras, e estou de blusa florida com o fundo preto. Dizer o quanto Salvador tem se empenhado para redução da emissão de gases de efeito estufa, inclusive assumindo alguns compromissos para atender esse chamamento mundial e tão necessário. Né? Considerar que a crise climática é uma realidade que já vem afetando inúmeras cidades ao redor do mundo e aqui no Brasil, aumentando a incidência dos eventos extremos climáticos, que já foi citado anteriormente, e buscando enfrentamento dessas questões. Salvador comunga com a ideia de que as cidades são o caminho mais lógico na busca das soluções para os desafios que o planeta enfrenta. A maior parte dos seres humanos vivem hoje em cidades, e essa proporção seguirá aumentando, já que as cidades trazem consigo a promessa de que a cidade promete uma vida melhor e com mais oportunidade do que no campo. No Brasil, 80% da população já vive em cidades. Daí que surge a oportunidade de criar soluções para mitigação climática e redução de emissões nas cidades e dar escalas a elas. Por isso, Salvador vem desenvolvendo projetos e ações baseados no conceito de desenvolvimento sustentável e resiliência, na tentativa de reduzir os efeitos da crise e amenizar os danos causados por esses eventos na cidade, enquanto tenta promover a melhoria da qualidade de vida da população e a redução das desigualdades sociais. O principal instrumento para guiar as ações de mitigação e adaptação climática é o PMANC, o Plano de Mitigação e Adaptação às Mudanças do Clima de Salvador, que propõe construir uma estratégia de redução de emissão de gases de efeito estufa, melhorar a adaptação das cidades às mudanças do clima e promover a justiça climática. O nosso plano, ele foi criado a várias mãos, com a participação efetiva, principalmente da sociedade civil, e ele foi lançado no final do ano passado, em 2020. O PMANC, ele tem sido idealizado enquanto ferramenta municipal de estudo, elaboração e implementação de estratégias e ações transversais e multifocais para o enfrentamento às mudanças climáticas. Ele estabelece diversas metas de mitigação e adaptação para Salvador, para os mais diversos temas, setores e riscos climáticos. As metas de finalização das ações apresentadas no plano são divididas em marcos temporais, de curto, médio e longo prazo, para que Salvador possa aumentar sua resiliência e cumprir o compromisso da neutralização de carbono até 2049, em conformidade com o Acordo de Paris. Estas metas estão divididas em 3 marcos.
o Marcos 2024, 2032 e 2049. Com o objetivo de transformar Salvador numa cidade inclusiva, verde-azul, resiliente e de baixo carbono. Dentre as metas estabelecidas, a mais ambiciosa é o alcance da neutralidade de carbono em 2049, quando Salvador completa 500 anos. Outro elemento de grande importância na estruturação do PIMANC foi a divisão das suas diretrizes em 4 eixos estratégicos: Salvador Inclusiva, Salvador Verde-Azul, Salvador Resiliente e Salvador de Baixo Carbono. Esses eixos englobam 20 diretrizes e 57 ações, que também é interessante destacar o caráter da transversalidade e a complementaridade das iniciativas presentes no PIMANC, que depende das ações conjuntas e colaborativas dos mais diversos órgãos, secretarias, fundações, instituições municipais, para além do apoio privado e da sociedade civil e de organismos internacionais. O eixo estratégico Salvador de Baixo Carbono, focado na promoção de uma economia de baixo carbono, através do uso de fontes renováveis de energia e da inovação tecnológica, visa reduzir as emissões de gases de efeito estufa e promove uma transição para a economia verde. Dentre as diretrizes desse eixo está a diretriz para o transporte e mobilidade. Esta diretriz propõe diversas ações voltadas para a melhoria da qualidade do transporte público e da mobilidade ativa em Salvador, modo sustentável, reduzindo as emissões de gases do efeito estufa, através de um modelo de mobilidade urbana limpa e verde. Dentre as ações inseridas nesta diretriz, já estão em fase de execução as iniciativas de fortalecimento a programas de incentivo à mobilidade ativa e a ampliação e fomento ao uso de redes de ciclovias, a exemplo do movimento Salvador Vai de Bike. Tais ações dialogam diretamente com as metas de redução em 45% das viagens por veículos particulares até 2032 e do aumento para 15% das viagens de bicicleta em 2049. Também em fase de implantação está a proposta voltada para a renovação das frotas do transporte público, para opção menos poluentes. No início de setembro deste ano, começaram a circular na cidade 2 ônibus movidos a energia elétrica, para a fase de teste para a futura adoção desse tipo de ônibus no sistema do BRT. A expectativa estabelecida pelo PIMANC é que consigamos alcançar 40% da frota de transporte público, movido a veículos mais limpos e eficientes, em 2032 e 100% até 2049. O eixo aborda também as diretrizes de construção sustentável de infraestrutura verde e de energia limpa, renovável e descentralizada. Atualmente, temos 8 ações em andamento que nos ajudam a mitigar e adaptar os malefícios do modelo antigo da infraestrutura cinza e de energias poluentes, estacionárias, centralizadas e dependentes do operador nacional do sistema. Em termos de construção sustentável, a infraestrutura verde, as ações de diretrizes para a construção sustentável nos auxiliam a mitigar os riscos climáticos de inundação, ondas de calor, e atenuar a emissão de gases de efeito estufa, proveniente do setor de energia estacionária.
os programas de certificação sustentável, IPTU verde e IPTU amarelo, promovem a inserção de soluções de adaptação baseada na natureza, nas obras tanto de criação como de reforma e estruturação de edificação em Salvador. O IPTU verde, ele concede benefícios fiscais aos participantes que adequam seus empreendimentos aos itens que determinam na tabela de pontos. São categoria dessa tabela a gestão sustentável das águas, a eficiência alternativa energética, o projeto sustentável e as emissões de gases do efeito estufa é um ramo de beneficiações, de bonificações. A depender da pontuação que o empreendimento alcance, satisfazendo os itens dessas categorias, eles são categorizados como ouro, prata e bronze e recebem os benefícios de acordo com o título. As diretrizes para soluções baseadas na natureza e para a agricultura urbana têm nos auxiliados a combater os malefícios agregados, a manutenção e um padrão cinza de infraestrutura através da promoção e estímulo contínuo à adoção do conceito de infraestrutura verde para todos. Já o IPTU amarelo, ele segue um conceito bastante parecido com o IPTU verde, mas é voltado para independências energéticas a partir do uso de placas fotovoltaicas. Os rankings são iguais, ouro, prata e bronze, mas os títulos são distribuídos de acordo com a porcentagem que as unidades mobiliárias conseguem produzir a partir do seu sistema de energia solar. Os que produzem pelo menos 50% da energia que consomem são premiados com benefício bronze. Da energia que consome, os premiados com 70% são beneficiados com prata e mais de 90% o título beneficiado é ouro, correspondendo ao incentivo fiscal do IPTU baseado nessas categorias. Ambos os programas estão passando por estudos, revisões para que sejam ampliados e se tornem acessíveis para todo cidadão. O manual do IPTU verde está sendo revisado e teremos um decreto para ampliar a adesão do IPTU amarelo, que será incrementado através do projeto de lei de incentivo à produção de energia solar, sendo também ampliado na questão para maior adesão. Temos trabalhos para desenvolver projetos de energias renováveis em comunidade de Salvador, priorizando localidades vulneráveis e que conta com apoio da Companhia Elétrica da Bahia e instituições filantrópicas e que são engajadas com o tema de energia sustentável. Recentemente, instalamos placas fotovoltaicas na comunidade Guerreira Zeferina. Depois, temos entregado a primeira etapa da requalificação da área e instalamos placa também no Centro Educacional de Obras da Irmã Dulce. Essa ação promove benefícios sociais, ambientais e econômicos para essas comunidades, fornecendo capacitação técnica e o material para que os grupos vulneráveis das regiões contempladas passem a ter acesso contínuo à energia de forma limpa, independente e sustentável. A nossa outra ação, dentro da diretriz da energia e a melhoria da eficiência energética na iluminação pública. Salvador vem modernizando a infraestrutura de iluminação pública, investindo mais e mais nas lâmpadas de LED. Resultado na redução do consumo de energia, menos gasto com manutenção e reduzindo a emissão de gases de efeito estufa que vem do setor de energia estacionária. Só durante 2021, a cidade viu 15 mil pontos de luz
serem modernizados desde o centro da cidade até a região das ilhas. Com essas duas ações, Salvador está a passos mais próximos de alcançar a meta de neutralização de emissão de carbono, reduzindo significativamente o impacto das emissões do setor de energia estacionária, mais eficiência energética, liberando recursos que podem ser investidos em outras áreas e tomando mais autossuficiente em sua capacidade de gerar energia de forma limpa e sustentável. Por outro lado, quando se pensa em iniciativa de preservação ambiental, ampliação de áreas verdes e melhoria do conforto térmico, estabelecemos o eixo Salvador Verde-Azul. As ações contidas no eixo estratégico de Verde-Azul são aquelas que mais focam na ampliação dos números de árvores em Salvador, merecendo destaque a ação de criar novos parques, unidade de conservação e espaços verdes. Dentro desta ação está inclusa a Lagoa dos Dinossauros, uma obra de requalificação na região da Lagoa dos Frades, no Estiepe, entregue em janeiro de 2021. Neste eixo também tem-se a diretriz de soluções baseadas na natureza, com ações já em vigor de ampliação da arborização urbana e da criação de novos parques, unidades de conservação e espaços verdes. Dentre os diversos parques já entregues pela Prefeitura, temos o Parque dos Ventos, o Parque Lagoa dos Pássaros e o Parque Marinho da Barra, que também foi categorizado como unidade de conservação de proteção integral. Essas ações procuram não só o atingimento da proposta de alcançar 36 metros quadrados de áreas verdes por habitantes, mas para toda a cidade em 2032, mas também de acelerar a ODS de número 11, para cidades e comunidades sustentáveis, a sua meta de 11,7, que visa ampliar o acesso universal de áreas verdes. O plantio de árvores trazem grandes benefícios à cidade, além do embelezamento, ajuda na melhoria do ar, na criação de áreas de sombreamento e frescor, socialização dos cidadãos, permeabilização do solo e na redução de enchentes. Outra ação que se destaca é ampliar a arborização urbana, que, assim como a ação anterior, tem o objetivo de aumentar os espaços verdes na cidade. Com isso, nós temos a Operação Plantio Chuva, iniciativa desde a mesma ação faz proveito do período chuvoso para plantar árvores em Salvador, desde 2017, que se trabalha com essa operação do plantio chuva, sendo que o número de plantio ultrapassa 18 mil árvores na cidade. Já contamos com esse número de árvores plantadas, levando em consideração que só esse ano nós plantamos mais de 3 mil árvores no período chuvoso entre abril e agosto. Com essas ações, o PIMANC nos auxilia a combater o fenômeno das ilhas de calor, a melhorar a qualidade do ar e promover um melhor conforto térmico para os cidadãos. Melhor distribuição das áreas verdes, redução dos riscos de inundações e alagamentos. Suporte à meta de neutralização de emissão de carbono. E protegemos e recuperar áreas verdes nativas da Mata Atlântica, oferecendo a biodiversidade local. Esses plantios a gente tem trazido também na perspectiva de conservação e restauração da Mata Atlântica. A ação de expandir o projeto Hortas e Pomares Urbanos contém o eixo Salvador Resiliente, que objetiva, em conjunto à comunidade e escolares, criar hortas e pomares de forma a incentivar, conscientizar sobre alimentação orgânica, produção agroecológica e da utilidade pública e comunitária a locais verdes que estavam abandonados. Com o apoio
e com o apoio da SEMPRE, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde de Salvador, já inauguramos 62 hortas e pomares da cidade. Mais uma ação para requalificar os espaços ociosos e promover mais espaços verdes na cidade. Além disso, a iniciativa Horta em Casa, nascido agora no ano de 2021, que já se encontra na sua 4ª edição, no qual contemplamos soteropolitanos com kits, composto por mudas, insumos, sementes, pá, borrifador e um manual de treinamento para que as pessoas, através de uma aula virtual, elas montem seus kits em casa e que promova mais espaços verdes e também o incentivo à alimentação saudável. Na frente da promoção da agricultura urbana, temos investido na expansão das hortas e pomares urbanos da cidade de Salvador, incentivo e conscientizando os soteropolitanos sobre a alimentação orgânica, a produção agroecológica, além de darmos utilidade a áreas verdes mais utilizadas ou abandonadas na cidade. Pensando na perspectiva do desenvolvimento urbano e econômico de forma sustentável e inovadora, diminuindo as desigualdades sociais existentes, temos o eixo Salvador Resiliente. O desenvolvimento de mecanismos políticos, institucionais e de mercados são essenciais para a promoção da economia circular e, consequentemente, incentivo ao consumo e produção responsáveis. As iniciativas para estas temáticas estão localizadas na diretriz Consumo Sustentável. Para o planejamento e execução das ações focadas em economia circular, a parceria com organismos internacionais, com a Fundação Ellen MacArthur, Fundação Avina, AbDlab e a Rede de Cidades Resilientes, têm sido fundamentais para o avanço destas temáticas em Salvador. Dentre as diversas iniciativas propostas pelo PIMANC, o incentivo à circularidade nos processos produtivos municipais pode ser notado, por exemplo, no lançamento de editais, como o Desafio de Impacto Salvador Resiliente, Economia Circular. Junto a isso, também já existe avanço no incentivo às compras públicas sustentáveis, também proposto no PIMANC, através da criação de um grupo de trabalho para a elaboração de uma legislação municipal de compras públicas e circulares. Por fim, o eixo Salvador Inclusiva reúne as ações que objetivam a justiça climática, ou seja, que visam reduzir os riscos, as pessoas mais vulneráveis e ampliar sua participação nos processos de formulação, implementação e monitoramento de propostas de ação sustentável. Merece destaque a ação apoiar o painel Salvador de Mudanças do Clima, o que já segue para o lançamento previsto para 2022, que será o 2º volume do caderno temático. Além dessa, também se destaca a ação criar e implementar um programa de educação ambiental e climática dentro da diretriz de educação ambiental, que continuamente promove a conscientização de cidadãos através de ações em escolas, como comunidades, com servidores públicos e eventos virtuais e de oficinas promovidas pela CECIS. Estamos agora concluindo o programa de educação ambiental da Secretaria de Sustentabilidade e Resiliência, na perspectiva de juntarmos todas as oficinas em um mesmo programa para fortalecer a educação ambiental em toda Salvador, envolvendo os funcionários servidores públicos, a comunidade e também as instituições não governamentais.
E aí eu fico aqui à sua disposição, encerrando aqui a nossa apresentação do que o Plano de Mitigação e Adaptação às Mudanças do Clima de Salvador tem instrumentalizado, orientado e, como Salvador, tem se pautado diante dessas informações para alcançarmos, para zerarmos o nosso carbono até 2049. Secretária Edna, muito obrigado pela sua apresentação. É muito bom saber que Salvador está à frente desse plano, que envolve uma série de medidas, um leque enorme de ações, como você pôde apresentar aqui para a gente. Imagino aqui o tamanho do esforço de gestão para articular tudo isso, todos esses atores envolvidos numa cidade que não é uma cidade simples, não é uma cidade complexa, uma grande cidade como Salvador, mas eu queria parabenizar vocês por esse esforço. Certamente vai dar frutos lá na frente, a gente vai poder ver isso e conhecer depois um pouco mais sobre isso. E muito obrigado mais uma vez. E eu vou aqui dar seguimento para a gente já abrir espaço para o Ilan Kupperstein, que vai fazer a sua apresentação sobre o papel das cidades na mitigação e vai falar também da campanha Cities Race to Zero. Ilan já está aqui, vamos lá. Ilan, ele é formado em Relações Internacionais pela PUC-Rio, mestre em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela London School of Economics. Atualmente é vice-diretor para a América Latina da rede C40, onde é responsável pelos mais de 15 programas de ação climática em andamento nas 12 cidades-membros da região. Foi assessor da C40 para a Prefeitura do Rio de Janeiro e gerente da rede de energia limpa também da C40. Anteriormente, ele trabalhou por 7 anos como assessor internacional da COP, ou FRJ, no Centro Brasil-China de Mudanças Climáticas em Beijing. Ilan, por favor, o espaço é seu, sinta-se à vontade. Bom, boa tarde a todos, Alex, em nome da ONU Habitat, obrigado pelo convite. Para começar, eu sou um homem de pele branca, de cabelo preto, usando uma camisa listrada branca e azul com um fundo branco e uma poltrona e um quadro no fundo. Bom, queria agradecer o convite, um prazer participar desse painel, acho que fechando, então tive também a oportunidade de aprender e ouvir os outros palestrantes que de certa forma se complementaram, trazendo a perspectiva do governo britânico, a perspectiva da ONU Habitat, a perspectiva também de um setor específico, o transporte, e agora, claro, um exemplo muito importante, tão bem detalhado pela secretária Edna, com o caso de Salvador, uma cidade comprometida, uma cidade C40 comprometida com a campanha, Alex, que você acabou de mencionar, Cities Race to Zero, que é o tema principal de hoje dessa minha intervenção. Se você me permite, eu gostaria de compartilhar minha tela rapidamente para a gente poder fazer essa apresentação. Alex, você poderia só me confirmar que você consegue ver? Consigo ver, sim. Perfeito, obrigado. Bom, eu sou Ilan Kupperstein, eu sou vice-diretor da C40 para a América Latina. A C40 é uma rede de megacidades, hoje 97 cidades fazem parte dessa rede, e é uma rede essencialmente focada no tema de mudanças climáticas a nível urbano municipal. Então, é interessante porque essa campanha Cities Race to Zero, que a C40 lidera junto de outras organizações como CDP, CLEI, o Pacto Global de Prefeitos para o Clima e Energia, CGLU, WRI, WWF, é uma campanha também encabeçada e que tem uma cooperação com o governo britânico. Então, é muito feliz esse painel também, justamente para talvez contextualizar melhor essa campanha. Bom, a campanha Cities Race to Zero é a campanha principal da COP26, que vai ocorrer em novembro em Glasgow. Race to Zero, ou Corrida para o Zero,
é uma campanha mais abrangente, inclui cidades, governos regionais, empresas, universidades, com a meta de zerar as suas emissões de gases de efeito estufa até 2050. Então, na verdade, é um convite para os diferentes atores que fazem parte do sistema internacional, não só os atores que negociam os acordos do clima, que são os governos nacionais, mas outros entes também com compromissos voluntários para a meta que nós sabemos hoje que é a única meta segura, que é 1,5 graus, muito difícil já de conseguirmos alcançá-la devido às emissões, sobretudo dos últimos 40 anos, mas ainda há uma possibilidade, nós temos sim que buscar manter 1,5 graus pela segurança da existência humana na Terra. A meta do Cities Race to Zero é chegar a 1.000 cidades aderindo a essa campanha até a COP. Na verdade, a campanha acaba oficialmente semana que vem, no dia 14 de outubro. Até essa data, nós podemos receber adesões de diferentes cidades à campanha, e por isso que eu vou falar aqui, já que temos poucas oportunidades de explicar a campanha antes desse fechamento. Bom, acho que isso já foi mencionado, eu não vou me ater aqui, mas a COP26 é o evento mais importante da governança climática desde Paris, em 2015. É a COP, a primeira COP que os países devem trazer as suas novas contribuições atualizadas, as NDCs, com, se espera, pela regra do Acordo de Paris, metas mais ambiciosas, nem sempre esse é o caso, mas essa é a expectativa, e a maioria dos países tem realmente sentido a pressão e tem, sim, submetido NDCs mais ambiciosas. Além disso, também o artigo 6, o famoso artigo 6 do Acordo de Paris, que tem a ver com as regras de financiamento, como que nós vamos fazer também a transição de ferramentas financeiras que existiam no âmbito do Protocolo de Quioto para esse novo cenário do Acordo de Paris, entre outras questões também de mecanismos financeiros para a execução das ações necessárias, na verdade, no Acordo de Paris, para manter a temperatura até 2 graus, idealmente 1,5 graus. Cities Race to Zero é uma campanha que une cidades, regiões, empresas, investidores comprometidos com o objetivo de 1,5. Então é interessante mostrar que 1,5 é a meta mais ambiciosa do Acordo de Paris e aquela que o penúltimo relatório do IPCC também esclareceu, que é a meta necessária, é a meta de segurança. Todas as cidades C40, ou seja, as cidades que fazem parte da rede, são parte da Cities Race to Zero, porque, começando em 2018, nós promovemos uma campanha chamada Prazo 2020 para as cidades C40 elaborarem planos de ação climática que fossem compatíveis com o Acordo de Paris desde então. Então, essa campanha basicamente convida outras cidades a se juntar às cidades C40. O prefeito de Los Angeles, Eric Garcetti, que é presidente da C40, é também um amigo da COP, como é chamado. Então, ele trabalha junto da organização do evento para representar, junto com outros parceiros também, a voz dos governos subnacionais. E trazendo uma frase do prefeito Eric Garcetti, algo semelhante ao que o ex-presidente Obama também falou, que é como a primeira geração de líderes a reconhecer a escala da crise climática e a última capaz de preveni-la, nós temos essa oportunidade, a obrigação de avançar, e é por isso que ele convida também a unir-se à campanha Cities Race to Zero. Eu também não vou me ater aqui, acho que isso foi muito bem colocado por alguns dos outros participantes, mas apenas para a gente ver de forma rápida por que juntar-se a essa campanha com uma meta tão ambiciosa. Primeiro, que já está demonstrado cerca de quase 1,1 grau centígrado de aquecimento global desde a era industrial, desde a Revolução Industrial, já pode ser responsabilizado pela ação humana. Então, já se sabe hoje que a ação humana causa o aquecimento global, causa as mudanças climáticas, e esse aquecimento só será diminuído e mitigado com uma redução bastante rápida e forte das emissões. Então, o primeiro isso é o necessário para a gente não enfrentar ainda mais impactos. Nós já vemos os impactos, o Alex colocou também no início, tempestades de areia, secas, temperaturas recordes em
Essas mudanças, como eu falei, são esperadas a um ritmo cada vez mais acelerado e também, tanto no nível local quanto no nível global, as populações mais vulneráveis são aquelas que mais vão sofrer os impactos. Então, isso também se trata de um objetivo e uma política social e de proteção social. Terceiro, todas as áreas urbanas estão exacerbando o aquecimento e, por isso, todas as contribuições são necessárias. Não existe contribuição pequena quando se trata da questão climática. É um esforço verdadeiramente global, como foi colocado também, não vou me repetir, os números mostram, as cidades são os maiores emissores, são as maiores emissoras de gases de efeito estufa, então, desde cidades pequenas até as megacidades, esse impacto é real e é sentido quando nós olhamos os compromissos e as contribuições globais de cada ator. E, finalmente, somente a liderança política de cada prefeito ou prefeita, com ações concretas, vai nos permitir enfrentar esses desafios. Vários dos temas que hoje geram emissões e que também os impactos são sentidos a nível local. Transporte, resíduos, planejamento urbano, a questão das enchentes, as ilhas de calor, são ações, muitas vezes, na maior parte do mundo, que são responsabilidade, ou pelo menos compartilhadas ou totais, dos governos municipais. Então, apenas com esse compromisso, com essa liderança, é que nós vamos conseguir combater essa crise e realmente manter essa temperatura até 1,5 graus. É difícil, mas é possível. Bom, o que significa se comprometer com Cities Race to Zero? Primeiro, são esses 5 requisitos, não são, eu creio, para quem trabalha em cidades e se tem algum tipo de comprometimento com a crise climática, não são compromissos tão específicos nem tão controversos. O primeiro é respaldar alguns princípios, o princípio da emergência climática global, a meta de manter o aquecimento global até 1,5 graus, criar comunidades prósperas e justas, ou seja, ter em conta que a ação climática deve buscar a justiça e a inclusão social, convidar parceiros dos municípios, nem os governos nacionais vão conseguir fazer essa transição sozinhos, então é necessário um engajamento social com cidadãos, com grupos, com o setor privado, com o setor acadêmico, também com metas baseadas na ciência, claro. O segundo é um compromisso para alcançar a neutralidade em carbono na década de 2040 ou em 2050 mais tardar. Isso tem a ver com a meta de 1,5 graus. Terceiro, para poder implementar essa meta com base na ciência, é importante ter um objetivo intermediário de 50% das reduções em 2030. Vale notar que 50% das reduções de acordo com a responsabilidade daquela cidade. Então, por exemplo, nós sabemos que cidades brasileiras, por exemplo, historicamente, têm muito menos contribuições nas emissões. Quarto, proceder para planificar pelo menos uma ação climática. Então, tem uma lista no site que você pode cadastrar a sua cidade no Cities Race to Zero, tem uma lista de mais de 25 ações. Então, pode ser tomada ação que faça mais sentido para a cidade, no tema de inclusão, de resíduos, de transporte, de infraestrutura verde, de energia. Então, tem várias ações, é preciso selecionar uma e ter, num curto prazo, nos próximos meses, um plano de ação. E se já existe, também pode ser feito com um plano que já existe. Por exemplo, adquirir somente ônibus zero emissão a partir de 2025 é um exemplo. E, finalmente, publicar esse objetivo e a ação em uma plataforma. Tem algumas. A que nós sugerimos é o CDP, uma plataforma, várias cidades já reportam através dela, e informar esse progresso anualmente. Possíveis ações aqui, como eu falei, a de ônibus era um exemplo, aqui tem outros, tem várias ações na página. Desenvolver edifícios zero carbono, criar sistemas alimentares saudáveis, por exemplo, a secretária Edna falou de hortas urbanas, então essa iniciativa, a iniciativa de ter alimentos também com menor pegada de carbono nas escolas municipais, por exemplo, fazer compromissos e regras para uma construção mais sustentável na cidade, programas de despoluição do ar, é uma série de opções que as cidades têm que escolher apenas uma. A ideia é que realmente possa ter um cardápio de ações e a cidade escolher aquela que mais converge com as suas prioridades a curto prazo, sabendo, é claro, que um plano de médio prazo, a cidade tem 1 ano para fazer um plano
mais geral, aí sim precisam incluir todas as ações, tanto da parte de emissões quanto da parte também dos impactos climáticos. Hoje nós temos um procedimento simplificado. Primeiro eu vou falar dele, depois eu posso mostrar o procedimento anterior, que também ainda está vigente. É muito simples. A primeira coisa é, óbvio, consultar prefeito ou prefeita ou quem quer que tenha autoridade para comprometer a cidade aos 4 princípios que eu mencionei anteriormente. Preparar um e-mail dizendo que, em nome da cidade, em nome dessa prefeita ou desse prefeito, a cidade se compromete à iniciativa Cities Race to Zero. Esse texto é um parágrafo. Enviar até semana que vem para esse site, info@citiesracetozero.org. A equipe vai entrar em contato posteriormente para definir aquela ação. Mas com esse e-mail, a cidade já vai figurar na lista de cidades comprometidas com a meta do Cities Race to Zero, a meta da COP26 do governo britânico, junto de todos esses parceiros. Aqui, como eu mencionei, é o passo a passo para procedimentos com ações já definidas. Então, vá ao portal Cities Race to Zero, é um site. Eu coloquei ele anteriormente, posso colocar depois mais uma vez. Clicar em unir-se, teve um problema ali, unir-se 2 vezes o "se" ao Cities Race to Zero, ler esses princípios que a gente acabou de falar atentamente, selecionar a plataforma, eu mencionei o CDP, tem outras 2 que podem também ser selecionadas, comprometer-se ao menos com uma ação, você vai ver uma lista de ações, basta clicar naquela ação desejada, completar o compromisso, que é basicamente dizer o nome do prefeito ou da prefeita, o nome da pessoa que está assinando e fazer o upload de uma assinatura digital, é uma imagem, e a cidade também já está comprometida, e aí começa a contar 1 ano para submeter um plano de ação climática que esteja compatível com essa meta. A verificação, então, novamente, enviar o correio ao primeiro passo, definir ações, não há pressa, essa ação pode ser definida depois da COP, sabemos que tem pouco tempo, desenvolver e adotar um objetivo de 1,5 graus durante o ano de 2022 e, a partir dali, começar a informar anualmente na plataforma do CDP os avanços da cidade nesse tema específico. Nós entraremos em contato com todas as cidades que estão na campanha para anunciar o seu compromisso. Então, também agora, chegando na reta final antes da COP, para ficarem atentos às comunicações, mas nesse momento realmente eu gostaria de convidar as cidades a se unirem a essa campanha. Essa campanha vai ser o maior canal para os governos municipais realmente mostrarem que eles são atores também líderes nessa pauta. E isso não é algo independente, nós não queremos dizer que as cidades devem competir com governos regionais ou nacionais, mas nós sabemos sim que as cidades são pioneiras, elas já têm sentido de maneira mais real os impactos das mudanças climáticas, veem também de forma mais prática os benefícios da ação climática, os benefícios de um transporte mais limpo, os benefícios de uma infraestrutura verde mais ampla e mais bem distribuída em cidades, o benefício do tratamento sustentável de resíduos, o benefício de energia limpa e renovável sendo gerada. Hoje no Brasil nós vemos uma crise energética, o preço de energia tem inclusive puxado a inflação, e a inflação, como nós sabemos, sempre acentua a desigualdade. Então, investir em energia renovável hoje no Brasil, por exemplo, é uma medida sim deflacionária de proteção aos grupos mais vulneráveis, entre outras ações. Então, realmente fica aqui o convite para as cidades, esses representantes que estejam nos acompanhando no evento de hoje, para se unirem. Eu fico à disposição para tirar qualquer dúvida sobre a campanha, e realmente na COP26 vai haver uma série de anúncios também sobre como apoiar as cidades no pós, ou seja, no momento depois dessa assinatura, desse compromisso, como as cidades podem ter apoio para planejar e implementar esses planos. Mas agora o foco realmente é em chegar em Glasgow com uma voz forte e unida das cidades em prol da ciência, em prol das metas mais ambiciosas do Acordo de Paris. Com isso, eu encerro a minha apresentação. Queria agradecer mais uma vez o convite e convidar todos também para entrar no site. Eu não sei como é que eu posso fazer para compartilhar no YouTube, Alex. Eu vou mandar aqui no nosso grupo para, se possível, compartilhar também para qualquer pessoa que tenha interesse poder visitar. Muito obrigado, Ilan.
Muito bom ouvir todas as medidas, todas as ações que vocês planejam dentro do C40 e nessa campanha que é importantíssima. Eu vou, gente, nós temos alguns minutos aqui para a gente fazer algum debate, poder juntar, levantar algumas questões e abrir algum espaço para os nossos palestrantes, painelistas, reforçarem alguns comentários. Eu vou fazer algumas perguntas rapidamente. Eu vou pedir para a Kelly, eu vou pedir para o nosso pessoal operacional colocar a Kelly na tela. Kelly, a gente estava falando aqui, e um dos pontos que eu acho que passou, que permeou todas as falas, foi a necessidade de diálogo, né, e de cooperação, né, tanto entre os municípios, entre atores, entre instituições. E no caso da mobilidade ativa, isso também é bastante importante, né, porque tem um desafio principal, como eu disse antes, né, a gente já tem planos, tem medidas e tudo mais, temos ferramentas disponíveis, temos conhecimento, temos técnicos preparados para fazer essas mudanças, mas eu queria saber de você o que você acha que é o principal desafio para a gente sensibilizar as lideranças, para a gente fazer essa mudança para a implementação da mudança ativa, mudar esse paradigma da mobilidade convencional para a mobilidade ativa, considerando que isso precisa ser prioridade na pauta dos gestores, né? Eles colocam isso como prioridade, como é a prioridade que está colocada no Plano Nacional de Mobilidade, né? Eu queria ouvir de você o que você enxerga como os desafios nesse ponto, de sensibilizar as lideranças, porque são elas que podem impulsionar essa mudança. Obrigada. Bom, acho que o primeiro ponto aqui é reforçar o protagonismo das cidades, dos municípios. Que, enfim, a escala subnacional ela é importante para a articulação de muitas políticas urbanas. Com a mobilidade, isso não é diferente. Quando a gente olha para a Constituição, a atribuição de prestar serviços de mobilidade urbana e transporte é dos municípios, ao mesmo tempo que transporte também é visto enquanto um direito social. Então, passa pelos municípios conseguir criar diálogos e mudanças capazes de mudar um cenário que todos nós aqui reforçamos. Falando de uma abordagem bem setorial, acho que uma escala também se coloca, que é a escala metropolitana. Acho que hoje a gente tem um desafio hoje de conseguir falar de serviços urbanos de interesse geral, como transporte, saneamento, resíduos e etc., extravasando a questão das fronteiras das cidades. E acho que aí está colocado um desafio que é conseguir, apesar de diferenças, às vezes de cunho político, econômico, conseguir construir consensos. Acho que esses consensos eles vêm a partir do reconhecimento de um problema que ele é de todos e de todas. E eu acho que a mudança climática ela é um dos grandes desafios da nossa geração, porque como já foi reforçado aqui, não é algo para amanhã, é algo para hoje. Nós já vemos as manifestações, o agravamento, né, dos fenômenos acontecendo em várias cidades pelo mundo. Acho também que os esforços, eles têm que, nesse mesmo sentido da escala metropolitana, eles têm que ser intersetoriais, como já mencionei aqui. E acho que na mobilidade urbana a gente tem uma barreira que ela é uma grande luta, né, para os movimentos que atuam nessa pauta, os órgãos e etc., que estão com a bandeira da mobilidade sustentável na mão, que é conseguir reverter um padrão que está colocado, né? Existe um freio quase de comportamento, de cultura, associado com a mobilidade motorizada individual. A gente precisa apontar que a mobilidade por transporte público coletivo e transporte ativo, ela é aquela que contribui para que nós temos ambientes urbanos mais saudáveis, mais equitativos, mais justos climaticamente e socialmente.
Acho que o governo federal tem uma função importante nesse sentido, principalmente enquanto quem pode estimular esse compromisso com a mobilidade urbana sustentável, através de programas voltados a reconhecer a prioridade desses meios de transporte e injetar mais recursos, e também como um grande articulador que pode capitanear processos de aumento do investimento em infraestrutura de mobilidade sustentável nas cidades brasileiras como um todo. E também com outras formas de custeio mais sustentáveis, que não acarretem em problemas como nós estamos vivendo hoje, em que com a queda das receitas tarifárias a gente tem todo o setor passando por um período de turbulência no que se refere ao financiamento do sistema de mobilidade por transporte público coletivo. Então, acho que a gente precisa olhar para vários sentidos ao mesmo tempo, tematicamente, e também pensar arranjos institucionais que sejam capazes de fazer esse ajuste. E então, acho que minha contribuição principal é essa. Muito obrigado, Kelly. Eu vou pedir agora para a Edna entrar aqui na tela. Eu vou dar uma sequência, Edna, no que a Kelly vinha falando. A gente vinha falando da importância do diálogo, da cooperação entre atores, entre instituições. Agora a gente sabe que internamente na instituição pública tem uma outra escala de diálogo, que são entre as diversas secretarias, órgãos públicos e tudo mais, que também não é nada simples de fazer, principalmente num tema tão múltiplo e multifocal, como você bem disse, no caso e principalmente numa prefeitura grande como Salvador, numa cidade grande como Salvador. Eu queria saber um pouco a tua impressão, como que é esse desafio de você colocar todo mundo para conversar com um objetivo comum, que é o objetivo de enfrentar a mudança do clima. Acho que o seu som está desativado. Pronto, eu já ativei. Eu percebo que aqui em Salvador a gente tem até avançado com esse diálogo. E esse diálogo ele avança a partir do momento em que o prefeito se sensibiliza com a necessidade dessa transversalização das políticas, e ele é o maior incentivador. Então, tem se dado muito nessa perspectiva de orientação do gestor municipal orientando que os órgãos trabalhem, né, de forma mais integrada. E como a pauta da sustentabilidade e resiliência, apesar de ser muito desafiadora, ela também é muito agregadora, né? Então, as pessoas sentem a necessidade, a importância de transversalizar essas políticas. E dizer que a maioria delas, das nossas pautas, e que o PIMANC traz como instrumento, referência, a gente só consegue fazer transversalizando. E aí eu queria trazer que Salvador tem avançado em alguma das propostas. Por exemplo, nós já temos o plano de mobilidade da cidade, né? Então, esse já é um grande avanço. Nós estamos agora finalizando o plano de saneamento básico. O plano já está sendo feito a apresentação final da sua proposta. Salvador também, a gente tem agora, estamos tratando sobre a coleta seletiva, a gestão de resíduos. Nós estamos com um programa piloto, ainda é experimental. A gente está apoiando a prefeitura, através da Secretaria de Sustentabilidade e Resiliência, está apoiando o programa, que é um programa Soma Mais Vantagens, que é da startup Soma, que traz a política que traz os 3 eixos da sustentabilidade, né? Que é o social, o ambiental e o econômico. Então, nós estamos exercendo esse modelo aqui, implantando esse modelo em Salvador. Já são, até o final do mês de outubro, início de novembro, serão 12 casas espalhadas pela cidade, onde o programa traz essa possibilidade de vantagem para o cidadão comum, que vai fazer a doação de seus resíduos,
da mesma forma na parceria com as cooperativas. Então, é o poder público, é a iniciativa privada e são as cooperativas, a sociedade civil organizada para a gestão desse programa. Então, tem sido muito desafiador, mas Salvador tem conseguido integrar alguns órgãos, como eu disse aqui inicialmente, né, órgãos municipais, órgãos, instituições sociais, organismos internacionais, têm sido de forma muito incentivadora e fortalecedora dessas políticas da sustentabilidade e da resiliência. Né? A gente é uma cidade do C40, a gente tem outras parcerias com o ICLEI, Fundação Ellen MacArthur, enfim, são várias instituições que nos apoiam e que a gente tem avançado com muitos produtos. E isso também tem facilitado dialogar com outros órgãos e também com a sociedade. Muito obrigado, Edna. É sempre importante ouvir um pouco dessa experiência de você aí em Salvador e saber que vocês estão à frente desse processo que é muito rico e quero, inclusive, conhecer com mais detalhes mais para frente. Mas, obrigado. Gente, é o seguinte, nós temos aqui, o Ilan precisou sair, a Bruna também, que o nosso tempo já está se esgotando. Eu queria aproveitar e pedir para a equipe apresentar a facilitação gráfica que a Lemateu preparou. Me parece que a gente teve algum problema da transmissão, então fui avisado aqui que não estava super completo, mas assim, agora vendo, eu acho que ela deixou bem completo, né? Enfim, eu não estou conseguindo enxergar tanto os detalhes aqui, porque a tela é pequena, mas eu estou vendo aqui a mensagem dela. Aqui está aparecendo um zoom. Então, está mostrando aqui a importância das cidades como os responsáveis, né, pela emissão dos gases, essa transição verde para o sistema livre de carbono, a mobilidade sustentável está colocada aqui também, a energia. Temos nossos retratos feitos aqui também, que está bem bonito, bem interessante. E esse trajeto todo da acessibilidade, da infraestrutura, da mobilidade ativa, está tudo colocado aqui. A importância do planejamento, da ocupação, uso do solo, essa meta também da gente alcançar os objetivos e as metas do Acordo de Paris, a campanha Cities Race to Zero, que o Ilan bem colocou, explicou bastante, mostrou para a gente como as cidades podem dialogar, né? E a mensagem-chave que está aqui, que é acelerar a ação urbana para um mundo livre de carbono, né? Essa é a nossa mensagem. Acho que deu um pouco para a gente ver como que os diversos atores nesse conjunto de instituições engajadas em mitigar e adaptar a nossa realidade à mudança do clima. Acho que a gente resumiu bem, acho que está tudo aí, e é sempre um prazer ver no final dessa nossa discussão um resumo visual desse debate, que vai ficar disponível para todos e todas poderem acessar isso no Mural de Artes, como eu avisei lá no começo. E com isso, gente, eu vou aqui caminhar para os finalmente. Eu queria agradecer a todas e todos que nos acompanharam até aqui. Destaco aqui um agradecimento especial aos nossos painelistas que participaram desse evento, o Alan, a Bruna, a Kelly, a Edna, o Ilan. A todos vocês, muito obrigado. Agradecemos também ao Rubens, ao Pablo, à Adriane, da nossa equipe de apoio aqui, operacional, que ajudaram a viabilizar, do ponto de vista operacional, essa transmissão, a Bruna Gimba, ao Thiago Marques e ao Gabriel Demelo, que organizaram esse evento, né, e toda essa equipe, a nossa equipe do Circuito Urbano 2021. Agradeço aqui mais uma vez a Lemateu, que nos acompanhou durante todo esse evento, ficou com essa missão de fazer esse desenho lindo que a gente apresentou aqui agora, que resume muito bem as ideias e ajuda a gente a fixar mais essas ideias. Esse painel, como eu disse, vai ficar disponível no Mural das Artes.
E, por fim, eu aproveito para lembrar que a programação completa vai estar disponível no site www.circuitourbano.org e vocês podem segui-la também pelas nossas redes sociais, quando não der problema, como aconteceu hoje, né? Nessas redes sociais nós vamos divulgar diariamente a programação e os próximos passos do palco de eventos, os próximos eventos do Palco Central são... vai ter uma Sexta Urbana, no dia 15/10, com o tema de Direito à Cidade e Justiça Climática. E no dia 22/10, também na Sexta Urbana, vai ter sobre saúde urbana e o pós-pandemia. Bom, com estas informações, nós encerramos esse encontro. Muito obrigado, um bom fim de tarde a todas e todos. Agradecer a paciência de todos que seguiram até aqui e puderam superar esses desafios tecnológicos de hoje e lembrar que vocês continuem acompanhando o Circuito Urbano. Muito obrigado, gente.